Gente, eu tenho... Depois de 6 semanas, a gente conversando sobre... O que mesmo? Amor ao próximo. Depois de 6 semanas conversando sobre amor ao próximo, essa semana eu fiquei meio assim em crise, sabe? Verdade. Na verdade, posso nem falar que essa semana eu estou em crise, porque estou em crise há muito tempo já. Mas é que quando você começa a seguir Jesus, você precisa ficar crítico com a sua vida, você precisa aprender a olhar para si, avaliar, perceber se o caminho que você está caminhando, a direção para onde você está indo, ela de fato é a direção certa. Então eu acho que todo discípulo de Jesus, ele tem essa obrigação. Se você não é discípulo de Jesus, se você não se vê como discípulo de Jesus, fica tranquilo, essa não é uma responsabilidade para você. Não é se você é membro de igreja. Isso é uma das coisas que eu gostaria de deixar muito claro para vocês aqui. Eu, de fato, nunca quis, não quero e nunca vou querer formar membros de igreja. Sabia? Porque membros de igreja não necessariamente quer dizer que eles se tornam discípulos de Jesus. A nossa missão aqui em Lagoa Santa, como comunidade, eu como discípulo, eu quero de fato é ver pessoas dizendo assim, olha, eu entendi o que ele fez. Eu entendi quem é Jesus. Eu escutei a história do Evangelho. Eu escutei a história de que 2000 anos atrás, um homem, a quem se dizia Deus encarnado, Filho de Deus encarnado, a quem os outros chamavam de Deus, os seus mais próximos, falavam que ele não era meramente um ser humano, falaram que ele era Deus encarnado. Ele veio até nós, ele viveu entre nós, ele experimentou das coisas que nós experimentamos, ele experimentou das nossas limitações, e ele disse para a gente assim, olha, eu vim até vocês, eu vou dar minha vida por vocês, se vocês confiarem em mim, vocês vão atravessar essa história, vocês vão atravessar a morte. Se você é alguém que chegou a esse ponto, entendeu isso, entendeu que aquele Deus encarnado, que estava no topo de tudo, mas desceu até nós, e morreu por nós, e ressuscitou, e depois foi aos céus novamente, e disse, eu vou voltar. Se você entendeu essa mensagem, e você se rendeu a essa mensagem, você pode se considerar um discípulo de Jesus. Mas um discípulo de Jesus precisa crescer na sua caminhada. Um discípulo de Jesus, ele, como o nome diz, ele é um discípulo, ele é um aprendiz. Ele é alguém que está aprendendo a caminhada. Não dá para simplesmente você dizer, não, eu sou discípulo de Jesus. Como é que você é discípulo de Jesus? Não, eu estava um dia lá na igreja, o pastor falou quem quer aceitar Jesus, levantei a mão e está tudo certo. Não, a pergunta é, você que está seguindo Jesus, hoje, você tem crescido mais do que não sei quanto tempo faz que você está seguindo Jesus, 10 anos, 5 anos, 1 ano? Você é mais maduro? Você é diferente do que quando você começou a seguir Jesus? Você tem andado há 5 anos nessa comunidade, há 10 anos. Desde que você começou a seguir Jesus, você tem visto diferença na sua vida? Algo tem mudado? Porque se algo não mudou, você meramente se tornou um membro de uma igreja. E eu não estou falando da performance moral, da gente ser gente boa, da gente ser, né? Eu estou falando de algo lá dentro, na sua cosmovisão, na maneira como você enxerga o mundo. Algo tem mudado. Você tem olhado para o seu próximo, como a gente falou nas últimas 6 semanas, com uma cosmovisão diferente. Você tem conseguido lidar com os conflitos da vida com mais perseverança. Você tem conseguido resistir às turbulências que o casamento enfrenta de tempos em tempos. Você tem conseguido lidar com o seu dinheiro sem ser engolido por ele? Você espera por algo mais? Você aposta a sua vida nisso? O que é um discípulo de Jesus? Olha, a Bíblia tem alguns textos muito interessantes, algumas histórias muito bacanas sobre ser um discípulo de Jesus. Eu não sei se vocês vão conseguir ler aí, no fundo talvez ficou um pouco... Quem está aí atrás está conseguindo ler? Tranquila? Essa é uma história de Jesus no começo do seu ministério chamando alguns dos seus discípulos.
E é engraçado porque esses caras, eles eram gente comum, igual a gente. Você tinha pessoas que trabalhavam em órgãos do governo, você tinha pescadores, você tinha revolucionários, né? Você tinha gente que militava na política, você tinha gente de todo tipo no meio daquele grupo de 12 apóstolos. Mas o interessante é que nenhum daqueles caras tinha ideia do que era seguir Jesus, do que implicava. Você lê um texto como esse, por exemplo, que diz que Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, ou Mateus, tá? Levi e Mateus é a mesma pessoa. Ele saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Quando você olha esse texto, você pensa assim, mas que absurdo. Como é que Jesus chega para um camarada que está no seu trabalho e fala assim, siga-me? E a gente vai continuar lendo daqui a pouco o texto, e o texto diz que ele levantou-se, deixou tudo e foi seguir Jesus. Você pensa que absurdo, esse cara deixou tudo que ele tinha, deixou família, deixou o trabalho e foi seguir Jesus? É porque a gente olha para esse texto com as lentes do século 21. E as lentes do século 21, elas têm um critério que você não pode quebrá-lo. Quem vive no século 21 não pode deixar nada. Quem vive no século 21, no mundo capitalista, individualista, consumista que a gente vive, é só assim, ó, é só abraçando, é só pegando, é só ficando, é só acumulando, ninguém deixa nada. Obrigado, Haroldo. Jesus saiu e viu um publicano. Quem que era um publicano? Um homem público? Um homem de mídia? Um homem de TV? Não, se você estiver fazendo o drama das escrituras, você vai entender o que é um publicano. O publicano era um traíra, entre outras palavras. O publicano ele era um empregado do Império Romano, mas que era, na maioria das vezes, judeu. Ou seja, o Império Romano havia dominado a Palestina naquela época e cobrava imposto, né? O leão também já existia desde aquela época, do povo dominado, que era o povo judeu. E aí o Império Romano recrutava alguns judeus para trabalhar para o Império Romano. Então você imagina que o seu amigo, o seu compatriota, o seu vizinho, o seu irmão, ele uma vez por mês ele batia na sua porta e falava assim, o imposto para Roma, para o meu inimigo. O publicano era esse cara que vivia entre a boa vida que ele tinha por causa dos seus ganhos como um fiscal da Receita Federal do Império Romano e a relação com os seus compatriotas, com os seus amigos. Porque o pessoal olhava para ele e falava, puxa, esse cara é um traidor. A gente está aqui sendo dominado pelo Império Romano e ele está traindo a gente. Agora olha que interessante, Jesus saiu e viu um publicano. Ele viu, ele olhou. Quem é casado aqui? Lembra? Quando foi a primeira vez que você olhou o seu cônjuge e você o viu, porque o vê-lo é diferente de só olhar. Eu lembro, já contei para vocês, eu estava no acampamento e eu estava pegando a mala dos visitantes que chegavam e levando até o quarto, acampamento de jovens. E de repente surge uma moça, um macacãozinho jeans, uma blusa branca, com as malinhas dela e eu a vi. Tinha muitas outras mulheres, outras moças, mas eu a vi entre outras moças. E falei, aqui pode ser uma boa oportunidade, né? E foi. Até hoje nós estamos aqui. Jesus viu um publicano, um cara que ninguém via. Um cara que era talvez odiado pelos seus compatriotas. E esse cara estava sentado na coletoria. Ele estava sentado lá no INSS, lá na Receita de Jerusalém, processando os boletos. Estava no seu ofício, estava no seu trabalho. Jesus disse para ele, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Aí você pensa, você olha para essa cena, né? Levi sentado. Jesus fala, ô Levi, chega mais, cara. Vamos comigo, me siga. E Levi, levanta e vai embora. E não fala nada com ninguém.
Se você fizesse isso com o seu chefe, o que ia acontecer? Justa causa, cara. Hoje você não faz isso. Imagina alguns de vocês que são patrões aqui, né? Seu funcionário falando assim, não, eu segui Jesus agora, estou indo embora, não terminei o trabalho e deixei lá. Todos nós apostamos a nossa vida em alguma coisa. E Levi apostava a sua vida em alguma coisa. Levi apostava a vida dele em ser um coletor de impostos. Ele decidiu trabalhar para o Império Romano. Mas nessa cultura judaica tinha uma coisa que era muito valorizada, muito mais valorizada do que você trabalhar para o Império Romano, que era você ser discípulo de um mestre, de um rabi. Ou seja, as crianças, os jovens, até os 15, 16 anos, eles eram treinados para saberem a Torá, para saberem a Bíblia, saberem as leis de Moisés, de maneira assim, decore e salteada. Por quê? Porque quando eles chegavam na época de 15, 16 anos, 14, 18, eles faziam uma espécie de prova do Enem, e se eles passassem, alguns dos mais sábios rabis da época, dos mestres da época, os chamariam para quê? Para serem seus discípulos. E aí eles entrariam numa jornada de aprendizado, onde eles seriam sábios, e mais para frente eles seriam a referência da sociedade. Então esse era um desejo assim, comum entre os jovens. Hoje a galera quer o quê? A galera quer viajar, a galera quer ganhar um dinheiro, quer trabalhar 1 ano, 2 anos, juntar o dinheiro, ir para Nova Zelândia, voltar, trabalhar mais 2 anos, ir para a Sibéria, voltar, né? Naquela época a galera não queria ser pescador, não queria cuidar dos negócios do pai, o pessoal queria ser um rabi. E para ser um rabi eles precisavam se tornar um discípulo, porque depois que eles passassem nesse teste, eles iam morar com o rabi, eles iam andar com o rabi o tempo todo, e lá para os 30 anos eles estariam prontos para ser um mestre. Agora, você pega caras que nem Mateus, que nem Pedro, sabe o que esses caras estão fazendo da vida? Eles estão fazendo a segunda opção deles, porque eles provavelmente não passaram no Enem. Eles não foram chamados para ser seguidores de nenhum mestre. Então eles estão apostando a vida deles no trabalho que tem. Alguns estão cuidando dos negócios do pai, como era o caso de João, de Tiago. Outros estão trabalhando numa empresa de pesca, que é o caso de Pedro e o seu irmão, André. Mateus está apostando a sua vida em ser um coletor de impostos. Mas quando um rabi da Galileia olha nos olhos dele e diz assim, você quer me seguir? E de repente Mateus pensa, mas eu já sou velho, eu já passei da idade. Deus fala, vem. Imagina Pedro, aquele homem pescador, quando Jesus entra no barco dele e fala, vem que eu vou te fazer pescador de homem. Ele fala, não, sai que eu sou pecador, eu não sou digno desse negócio. Eu já passei da idade de ser um discípulo. Quando Mateus escuta esse chamado de Jesus, Mateus repensa no que ele está apostando a sua vida. De repente ele estava apostando a vida dele em ser um coletor de impostos para o resto dela. Mas agora ele tem uma outra opção. Seguir um rabi e aprender coisas de Deus. E você? O que você está apostando na sua vida, você que se diz um discípulo de Jesus? A gente romanceia muito esse texto. Porque a gente fala assim, puxa, então nós temos que todo mundo deixar tudo e ir ser discípulo, ser pastor, Não. Eu não estou falando aqui se você vai ser pastor, se você é missionário. O que eu estou dizendo é o seguinte, no que você está apostando a sua vida? Você pode ser um piloto de avião. Você pode ser um empreendedor. Você pode ser um advogado, um web designer. Você pode ter um restaurante. Você pode ser um cara que trabalha com contabilidade. Você pode dirigir o Uber. A grande pergunta é, fazendo essas coisas, lá no seu coração, no que você de fato está apostando a sua vida? Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Eu acredito que ele levantou, chamou os seus chefes e falou, gente, olha, para mim deu, não vou mais trabalhar aqui na coletoria de impostos,
estou fora, descobri o sentido da minha vida. Descobri para que eu existo. Levantou-se e seguiu Jesus. Sabe por que a gente tem dificuldade de deixar tudo muitas vezes? Porque a gente tem muito. Como eu disse, a sociedade do século XXI tem muita coisa. E é difícil abrir mão. Ah, mas Fernando, eu preciso então abrir mão do meu trabalho. Não. Se você tem um trabalho bem sucedido, a pergunta é a mesma. No que você está apostando na sua vida? Você está usando o seu trabalho e os recursos que você tem para fazer aquilo que te queima o coração? Ou você está usando o teu recurso, o teu trabalho e o teu tempo para fazer aquilo que é vazio? Aquilo que não te preenche. Você tem, mas nunca está suficiente. A gente não consegue, a gente tem muito condomínio para pagar, a gente tem prestação de carro. Porque o carro tem que ser 2014 no mínimo, 2017. O celular, não dá para ter um celular de R$500, de R$800. Tem que ser de 3.500, tem que ser de 6. Eu estava vendo, eu assustei no shopping outro dia, vendo um iPhone X, R$8.000, eu falei, que é isso, cara? Nem se eu vender o meu carro eu não consigo comprar esse telefone, meu. A gente tem muito status para manter. Não é? Quem tem muito status para manter. E quem não tem muito para chegar lá. Aí a gente não consegue deixar nada. Porque a gente está apostando a vida num negócio que não vai dar em nada. Fico pensando, estou me usando como exemplo porque é a história que eu conheço aqui, né? Mas eu olho para trás e penso algumas coisas que eu deixei. Eu deixei aos 17 anos, uma oportunidade de continuar trabalhando num cartório de notas na cidade de Bauru. Para ir para estudar teologia, para ser pastor. Fico pensando, se eu não tivesse deixado aquilo em algum momento, eu não estaria aqui hoje. E eu não teria vivido as coisas que eu vivi nos últimos 10 anos aqui nessa comunidade. Mas beleza, eu fui para Araçatuba. Depois eu tive que deixar Araçatuba para ir para São Paulo. Em São Paulo eu estava casado com meus 2 filhos, vida estabilizada, Esther, trabalhando no Fórum Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí a gente tem que decidir se a gente vem para Lagoa Santa ou não. Aí o que a gente deixa lá? A gente deixa uma vida, a gente deixa amigos, a gente deixa igreja, a gente deixa uma segurança financeira. Mas se eu não tivesse deixado, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo aqui hoje. A gente fica com medo de deixar as coisas porque a gente acha que Deus não vai dar conta de compensar. Um discípulo, ele é chamado, basicamente, sabe para quê? Para fazer outros discípulos de Jesus. Quando você se torna um discípulo de Jesus, você é chamado para fazer outros discípulos. Não para você fazer lavagem cerebral em ninguém. Não para você fazer um cara que vai ser fanático. Ele te chama para você ensinar outros a seguir Jesus e a ter uma vida transformada como Jesus quer. A pergunta é, você que se diz discípulo de Jesus, naquilo que você tem apostado a sua vida, você tem apostado em fazer outros discípulos? Ah, mas eu não sou pastor, não estou falando de ser pastor. Ser pastor é uma outra vocação também. Se eu não fosse pastor, eu seria pastor, entendeu? Se eu não fosse pastor, eu como discípulo de Jesus, eu continuaria fazendo o que eu faço. A pergunta é, você tem gastado tempo para levar outras pessoas, não a fé cristã, não a ser religiosos, não. Você tem gastado tempo para levar outras pessoas a conhecer Jesus? Você tem deixado aquilo que te impede de fazer isso? A gente tem conversado, outro dia eu estava conversando no meu grupo de vida. Meu grupo de vida, olha, nada contra os outros grupos, tá? Nosso grupo é bom demais. Desculpa aí, galera, que eu estou com o microfone, então... de vocês também.
E no nosso grupo de vida a gente levantou essa questão, né? A gente vê pessoas se dedicando, pessoas ajudando outros, pessoas que não precisavam estar lá, mas escolheram ter uma vida onde elas pudessem se dedicar a ajudar outras pessoas. E a pergunta que foi batendo no nosso grupo foi essa: puxa, mas será que eu não posso dedicar um dia, 2 dias? Será que eu não posso trabalhar menos e dedicar um pouco mais de tempo, ganhar um pouco menos de dinheiro e poder estar mais disponível? Eu fico pensando que a gente, como comunidade cristã, a gente devia repensar o nosso ser discípulo de Jesus. O que você está apostando na sua vida? Na tua carreira? No teu status? Aquilo que você está apostando na tua vida está te consumindo até o último instante? Eu preciso fazer uma confissão para vocês aqui. Eu, como pastor, eu vivo essa tensão. Porque vocês sabiam que é possível eu ser pastor, mas estar apostando a minha vida em algo errado? É possível eu ser pastor de uma comunidade e ser consumido pelo ministério pastoral e deixar de fazer discípulos? Isso é algo que eu não quero fazer, nunca. Por isso que eu não estou investindo aqui em fazer membros de igreja. Eu estou investindo na minha vida e vou continuar investindo na minha vida em fazer gente que quer seguir Jesus, gente discípulo de Jesus. Agora eu tenho que ficar muito atento para eu não ser consumido por esse negócio e começar a apostar a minha vida em construir uma igreja e não uma comunidade de discípulos de Jesus. Eu queria que a gente pensasse nessa história e pensasse que Jesus em algum momento chamou você para segui-lo. A pergunta é: você já deixou o que você tinha que deixar para poder segui-lo? Você já deixou as coisas que talvez estão te empacando? Às vezes você quer se dedicar a algum projeto social. Às vezes você quer começar alguma coisa aqui na comunidade. Olha, quem está aqui há mais de 10 anos já está vendo isso. Eu não vou mover o meu dedo para fazer um projeto social. O meu projeto social é isso aqui, ó. Eu vou apoiar. Se a gente quer ver a nossa igreja fazendo algo de filantrópico, de alcançar as pessoas, isso vai ter que brotar aqui de dentro. A pergunta é: nesses anos que você tem seguido Jesus, você tem deixado as coisas que você precisa deixar para poder fazer o que Ele mandou você fazer? Você, como discípulo de Jesus, como comunidade de discípulos de Jesus, você está usando os seus recursos para isso? Como, por exemplo, Fernando, eu posso fazer isso? Olha, você pode uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, chamar alguém para jantar na sua casa, ou levar alguém para comer uma pizza. Alguém que não conhece Jesus. Você pode frequentar um grupo do Drama ou do Conecte-se. Você pode levar o teu filho num grupo de vida, o teu amigo. Você pode dedicar parte do seu tempo, dos seus recursos, para se aproximar de pessoas que vão se abrir para ouvir sobre Jesus. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então, olha o que Levi fez. Ele ofereceu um grande banquete, uma festa na sua casa. E Lucas vai dizer para a gente que tinha muita gente comendo com eles. Muita gente comendo com eles. Publicanos e outras pessoas que Marcos e Mateus vão dizer pecadores. Ou seja, gente da pesada. Tá? Pecadores era gente da pesada. Imagina o Levi, os amigos do Levi. Quem que eram os amigos desse cara? Quando você pensa numa rede de corrupção, numa rede de gente que trabalha por debaixo dos panos, quem que era os amigos desse cara? De repente ele deixa a coletoria, ele fala: não vou mais seguir nesse negócio, eu agora, minha praia é outra, eu vou aprender com Jesus. E aí, olha o que Levi faz. Ele entende que para ele ser discípulo, ele precisa começar a trabalhar também para fazer discípulos. Ele faz um banquete na sua casa. E lá no banquete na sua casa, ele chama pessoas que estão precisando. Pessoas que não ouviram a boa notícia ainda. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, essa galera da religião, essa galera que fica monitorando você, essa galera que está mais preocupada com método do que com conteúdo, que está preocupado mais com forma do que com a essência, eles chegam nos discípulos de Jesus e falam assim: escuta,
Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Pô, presta atenção numa coisa, ser discípulo de Jesus é alguém que entende a razão da sua vida e está disposto a começar a deixar as coisas que não fazem parte dos planos de Deus para poder seguir aquilo que de fato importa, que é o quê? Ser um embaixador do reino de Deus, alguém que vive o discipulado de Jesus na prática. Mas também o discípulo de Jesus é alguém perdoado. É alguém que entendeu que era terrível, que não tinha chance nenhuma mais. Alguém que se deparava com as suas dificuldades no casamento, no emprego, com as suas dificuldades de caráter. Alguém que se deparava com os seus equívocos, mas encontrou na mão de Jesus, no convite dele, um convite ao perdão. E disse, vem meu filho, eu te perdoo. Mas eu fiz isso, Jesus, mas eu sou assim, eu fui assim. Não, vem, eu vou te dar uma vida diferente. Eu quero fazer de você um pescador de homens. Eu quero te fazer alguém que viva por algo que vale a pena de fato. O Mateus, ele chama os seus colegas de receita, que não deixaram a coletoria, e chama mais algumas pessoas, os pecadores, os marginalizados. Quando eles fazem essa pergunta para os discípulos, olha quem que responde. Presta atenção aqui no trecho. Eles se queixaram aos discípulos de Jesus. Então você imagina Jesus ali comendo e tal, e só... Tem um pessoal que é assim, né? Eles estão conversando com outra gente e estão ouvindo o que você está conversando ali, né? Então Jesus está aqui conversando e tal, o pessoal vai aqui, pô, por que vocês estão comendo com essa gente complicada, gente difícil e tal? E Jesus fala assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Deixa que eu respondo, esse negócio é comigo. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vocês querem saber por que eu me meto com gente da pesada? Jesus está falando. Vocês querem saber por que eu me meto com gente da pior estirpe? Gente que é pecador, gente que é divorciado, gente que tem vício, gente que se descontrola, gente que julga os outros, gente que fofoca, gente que fala mal, gente que rouba, gente que mata. Você quer saber por que eu me meto com esse pessoal? Porque são eles que de fato precisam de uma boa notícia e precisam ser resgatados. Eu não vim chamar gente que se acha justo. Eu não vim chamar gente que se acha perfeito. Eu vim chamar gente que precisa mudar a sua cosmovisão e entender que Deus as ama. E que se Deus as ama, Deus as convida para uma vida diferente. E você? No que você tem apostado a sua vida? O que você tem feito hoje? As suas atividades, o seu trabalho. Para que é isso? Para quê? Para quê que você está ralando das 6 da manhã às 11 da noite? Para que você tem ganhado o dinheiro que você tem ganhado? Essa semana, numa das conversas que eu tive com Pedro e João Pedro, a gente assistiu um vídeo de um camarada dizendo assim: a fama, o poder e o dinheiro nunca é dado a você para você mesmo. Nunca. Pelo que você está trabalhando? Você diz que é discípulo de Jesus, mas você está tentando juntar o quê? Talvez você precisa deixar nessa manhã. Não, você não precisa deixar o seu emprego. Pelo amor de Deus, não faça isso. A nossa comunidade não tem condições de sustentar. Todo mundo. Mas talvez eu e você
fica agarrado aqui nos desejos. Eu sinto vontade de fazer algo, mas não faço por quê? Quando eu vejo uma situação e meu coração queima para me meter com aquilo, mas por que eu não vou? Eu escuto a sua voz me chamando, vem meu filho, eu quero te usar nisso. Por que você fica todo alegre, mas na hora de ir você não consegue? Tem muita coisa para deixar ainda. Mas você não precisa deixar o seu emprego, mas talvez você precise deixar a ânsia por ser igual ao seu pai e sua mãe. A ânsia por antes dos 18 anos ter uma casa, um carro, uma viagem para a Europa. Talvez você já não conseguiu o suficiente. Na hora de você começar a distribuir aquilo que você ganhou. Com sabedoria, de intimidade, com maturidade, com responsabilidade, para que outros possam conhecer Jesus. Queria que você pensasse nessa manhã, nessa palavra, muito do meu coração, que eu tenho lutado com ela nos últimos dias. Que você se avaliasse nessa manhã. Você é de fato discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, então olha aí nessa manhã. Diga, Senhor, eu quero deixar as coisas que eu preciso deixar para te servir no meu coração. Naquela noite, quando Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele estava pronto para deixar a sua vida. Ele estava pronto para deixar a sua vida. Se ele não tivesse deixado a sua vida, nós jamais poderíamos ter a esperança que nós temos hoje. Ele deixou sua vida, se entregou por nós naquela noite. Ele disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo, que vai ser partido por vocês. É o meu corpo. Ou seja, eu estou dando a minha vida para vocês. Tomem dela. Peguem ela para vocês. Façam da minha vida a vida de vocês. Vivam como eu. Imitem a mim. Creiam em mim. Confiem em mim. Ele pegou também o cálice de vinho. Disse: esse aqui é o meu sangue derramado em favor de vocês. Esse é o sangue da nova aliança, do novo acordo. O novo acordo entre Deus e os homens. Se você confiar em mim, eu não vou te deixar só. E eu não vou usar você. Eu tenho que confiar em mim. Tem que deixar. Deixar tudo. Tem que apostar a sua vida naquilo que eu aposto a minha. Você pode continuar sendo o que você está sendo, mas avalie o seu coração e a sua mente. Se o que você está sendo hoje, você está sendo, você está mostrando em algo que realmente vale a pena. E o que vale a pena? Fazer outros discípulos de Jesus. É isso. Queria convidar você nessa manhã. Se você já entendeu o que isso significa, se pudesse participar da ceia com a gente. Jesus diz numa certa ocasião, os discípulos vêm assim e falam: Pedro, né? Senhor, nós deixamos tudo que tínhamos para te seguir. E Jesus responde assim: eu falo com esse negócio, Pedro. Eu te digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, marido, pais e filhos,
causa do reino de Deus, deixará de receber da presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Não é para você abandonar a sua família. Jesus está exagerando aqui para dizer o seguinte: ainda que você deixasse a sua família por uma causa justa do reino, isso ainda valeria a pena. E nós aqui não vamos precisar deixar a família nesse momento. Quando você deixar, Jesus falou que não tem ninguém que tenha deixado e não deixará de receber hoje e futuramente aquilo que deixou. Vamos comer juntos o pão. Vamos tomar juntos suco. Vocês não, nós somos parte da comunidade dos discípulos. Nós somos gente que está pronto para rever o que nós estamos apostando na nossa vida. Eu espero que nós cheguemos a um ponto onde a gente esteja disposto também a deixar aquilo que a gente precisa deixar para servir mais. Servir aqui nessa cidade, servir na nossa família, nossa vizinhança, nesse estado do Brasil. Quem sabe alguns de nós no mundo. Vamos fazer uma oração. Jesus, essa manhã, fala conosco o que o Senhor quer falar. Mexe dentro de nós a ponto de que aquela água parada ela fique agitada de novo e a gente possa perceber surgir no Cristo. Que alinha no nosso coração a tua vontade, faz a gente te enxergar de novo como o centro da nossa vida, como o bem mais valioso que a gente pode ter. Faz a gente enxergar de novo na relação contigo a razão mais importante da nossa vida. Que isso nos leve a render ao Senhor tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós temos também. Nos usa onde nós estamos, mas nos usa também onde o Senhor quer que nós estejamos. Nos manda para onde o Senhor quer que nós estamos indo. Faz essa comunidade uma comunidade de discípulos que se acostumam